Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui nesse domingo, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos para celebrar Pentecostes. Que a sua casa seja um cenáculo de Jerusalém nessa noite, para juntos nós celebrarmos Pentecostes. Já iniciar esse programa dando as boas-vindas ao nosso irmão Vicente Gomes, aqui do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio, coordenador nacional do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Seja muito bem-vindo, Vicente. Obrigado mais uma vez, Vinícius, pela acolhida, por estar no programa, celebrando Pentecostes. Saudar também a Miriam, ao Léo, queridos amigos aqui do Rio de Janeiro, da Arquidiocese, e a minha paróquia, né, Nossa Senhora de Fátima, onde nós estamos nessa noite. Muito boa noite a todos vocês que também nos acompanham no programa Celebrando Pentecostes. Amém, obrigado, irmão. Saudamos a Miriam, o Léo Castro, do Ministério de Música da Renovação Carismática da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos e desde já obrigado por nos ajudarem a rezar. Obrigada. Amém. Irmãos, estamos aqui já pertinho do Carnaval, no finalzinho já desse tempo comum da nossa liturgia, e vamos preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, o Senhor quer falar aos nossos corações e quer derramar a sua graça sobre nós. Por isso, coloque a mão no seu coração e vá pedindo nessa noite a unção do discipulado, aquela unção para ficar aos pés de Jesus, escutando a voz do Mestre, atento àquilo que o Senhor quer te falar, te direcionar nessa noite. Senhor, nós nos colocamos aos teus pés, como Maria, irmã de Lázaro, que ficou com a melhor parte e que não lhe será tirada. Fala aos nossos corações, Senhor, direciona-nos, encoraja-nos, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. E também te apresentamos, Senhor, o Vicente, esse servo que Tu escolheste, para ministrar a Tua palavra em nosso favor. Unge-o, Senhor, capacita-o, derrama o Teu Espírito sobre ele, para que ele possa falar das coisas do Teu coração para nós. Vem, Espírito Santo, apodera-te de nós, apodera-te de todos os irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, que nos acompanham dos seus trabalhos, dos seus carros, dos seus celulares nessa noite. Vem, Espírito Santo. Fala, Senhor, preciso ouvir Tua voz. Eis aqui os Teus servos, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Como é bom, irmãos, estarmos unidos neste momento no programa Celebrando Pentecostes, aquilo pelo sistema Canção Nova.
Você que está participando conosco nessa noite, você que talvez vá acessar em outro momento pelas redes sociais, saiba que Deus tem um chamado para você nesta noite. Assim como o chamado desse apóstolo que nós vamos trabalhar na sua palavra hoje, cada um de nós tem um chamado que é inerente ao nosso batismo, ao sacramento do batismo. Enquanto sacerdotes, reis e profetas, Deus te chama, assim como me chamou, assim como chamou ao irmão Vinícius Simões, ao Ministério de Música que aqui está. Vamos ver qual é o chamado que nós temos inerente ao nosso batismo sacramental. A palavra de hoje está em 1 de Coríntios, no capítulo 9, versículos 16 a 19. Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 16 a 19. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz nesta noite. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário, mas já que o faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que pregando o Evangelho, o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do Evangelho me conferem. Meus irmãos, irmãs, São Paulo é muito claro, ele tinha muito convicto dentro do seu coração do seu chamado. Primeiro de tudo, né? Vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Ele foi chamado pelo Senhor no caminho para Damasco. E a palavra de Deus, Lucas vai dizer no livro do Atos dos Apóstolos, que ele caiu por terra. Ou seja, todos os seus conceitos, seus preconceitos. Paulo era um perseguidor dos primeiros cristãos. Paulo consentiu quando Estevão, Santo Estevão, um primeiro santo mártir da nossa igreja, ele foi apedrejado, ele morreu. Paulo teve como sentimento de Paulo, ele tinha muito certo do seu chamado e da sua missão, enquanto judeu, enquanto fariseu. Mas quando Jesus entrou na vida dele, tudo mudou. Jesus o chamou pelo nome, Saulo, Saulo, e o Saulo se transformou em Paulo. Jesus chamou pelo nome e Saulo, que mais tarde veio a ser Paulo, respondeu: quem és? O que queres de mim? Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu acredito que naquele momento, irmãos e irmãs, a vida de Saulo deu uma guinada, uma virada de 180 graus. Ele mudou totalmente o curso da sua vida. E Paulo, Saulo se torna Paulo, e de perseguidor dos cristãos, ele começa a ser um anunciador de Jesus Cristo. A vida de Paulo mudou radicalmente. Ele tinha tanta convicção do seu chamado, da sua vocação, que ele começou então uma nova missão. Apóstolo dos gentios, um pregador da palavra de Deus, com toda a eloquência que a palavra tinha, mas ele não se fiava na sua capacidade intelectual. Ele vai dizer isso em outros momentos da própria carta aos Coríntios. Ele não se fiava da sua capacidade intelectual, mas ele dizia que era tudo poder do Espírito Santo que nele habitava, era graça, porque nele só tinha a fraqueza, mas onde abundou a fraqueza, superabundou a graça. São Paulo vai falar isso na carta aos Romanos. Então nós vimos que tudo parte da convicção do chamado. E eu queria nesta noite fazer uma provocação para você que está participando conosco, não assistindo, você está participando conosco do programa Celebrando Pentecostes. Você já sentiu um chamado provocador de Deus? Um chamado que faça você mudar a sua vida radicalmente? Experimente nessa noite, então, neste momento, pela pregação da palavra, e após a pregação, quando nós orarmos juntos. Anunciar o Evangelho. Paulo vai começar nestes versículos. Não é um título, mas é glória para mim. Anunciar, propagar. A palavra propaganda veio justamente disso. Propagar, anunciar
a boa nova. Evangelizar nada mais é do que anunciar a boa nova. O mundo tem vivido tempos sombrios de muitas notícias ruins, muitas notícias, né, desagradáveis, e nós talvez tenhamos vivido nesses tempos notícias ruins em nossas famílias, por perda de empregos, perda de pessoas queridas, mas evangelizar é anunciar a boa nova. Jesus Cristo morto, ressuscitado, Jesus Cristo que vive, Ele vive em nosso ser, Ele vive dentro de nós. Jesus é o Senhor. É a palavra que deve nortear as nossas vidas, que São Paulo vai dizer também, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho é dizer a boa nova de Jesus Cristo, aquele que talvez esteja caído, aquele que talvez esteja com medo, desestruturado, desmotivado em sua vida. Nós devemos ser, irmãos e irmãs, anunciadores, missionários da boa nova. Não da ruim notícia, porque da notícia má a imprensa está cheia. Todas as redes sociais, muitas vezes até são compartilhadas mais notícias ruins do que notícias boas. Nós devemos ser anunciadores, propagadores, compartilhadores da boa nova de Jesus. Jesus está vivo no nosso meio, aleluia! E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar Pentecostes, para dizer que o Espírito Santo vem nos revelar isso. É uma necessidade que Paulo tinha e que talvez também nós tenhamos a necessidade de divulgar, de crer dentro primeiro do coração, ter aquela convicção dentro dos nossos corações para depois anunciarmos. Não por salário, como São Paulo vai falar, porque ele tinha essas condições, ele tinha o direito, mas ele fazia gratuitamente, porque de graça ele recebia, de graça ele dava. Não importa onde ele estivesse, a primeira missão de Paulo era trazer a boa nova de Jesus Cristo. Não importa onde você se encontre, onde você coloque, entre no hospital, seja um testemunho e uma testemunha da boa nova. Você está conversando com seus vizinhos, você está no ambiente de trabalho, seja uma testemunha da boa nova, talvez não por palavras, mas por atos. São Francisco de Assis vai dizer isso, Santa Madre Teresa de Calcutá vai dizer também que muitas vezes nós sejamos o único evangelho que o nosso irmão vai ler. Talvez não pela palavra, mas por nossas atitudes. Que nós sejamos anunciadores da boa nova, missionários do reino de Deus. Anunciar que Jesus Cristo está vivo e muda a nossa vida. Esta é a mensagem dessa noite do nosso programa Celebrando Pentecostes. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Que nós estejamos empenhados, convictos, enraizados na palavra de Deus, uma palavra viva e eficaz, que assim como muda a minha vida, Vicente, muda também a tua vida. Você tem alguma área da sua vida que precisa ser impactada pelo poder da palavra de Deus? Receba nessa noite. Esteja aberto para que o Espírito Santo haja. E a partir dessa ação do Espírito Santo na tua vida, você vai começar a ser um missionário de uma forma totalmente nova. Você já é missionário? Você já tem ações? Você já tem serviços na renovação carismática, na igreja de Jesus Cristo, na nossa igreja católica, em alguma pastoral, em algum movimento? Essa noite, essa sua ação vai ser renovada pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar então, pedir essa renovação e essa atualização do ímpeto missionário que é inerente a todo batizado. Se você pode, feche os teus olhos nesse momento, esteja em oração conosco, dobre os seus joelhos ou dobre o seu coração e permaneça em oração junto conosco, cantando e orando. Eu vou e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família, e já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente, amado Rei. O Senhor renova o chamado na tua vida nessa noite. Enquanto nós estávamos cantando, o Senhor colocava no meu coração
que muitos ficam entristecidos porque um dia Deus chamou e você foi ficando à beira do caminho. Deus te convida hoje, meu irmão, minha irmã, a renovar o sim a Ele. Alegremente Ele aceita o teu sim novamente, o teu sim para servi-lo, o teu sim para anunciá-lo, o teu sim para evangelizar de forma extraordinária na tua vida ordinária. Renova o teu sim ao Senhor nessa noite. Sim, Senhor, eu quero anunciar o teu evangelho, eu quero ser um testemunho vivo da tua obra, da tua graça no mundo onde eu vivo, Senhor. Eu quero exalar o perfume da tua graça por onde eu passar. Eu quero, Senhor, dar um testemunho coerente de santidade, porque ai de mim, Senhor, se eu não anunciar o evangelho. O Senhor está tirando muitas pessoas da acomodação, da indiferença, como se, não importa o que eu fizer, o que eu pregar, o mundo já não tem mais jeito. O Senhor conta com você, meu irmão, para fermentar a massa, para ser sal da terra e luz do mundo. Talvez com o teu olhar, talvez com a tua postura, talvez com a tua palavra amorosa e amiga. Que você tenha de novo fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. E Senhor, continua mostrando para mim pessoas que estavam acamadas e que achavam que tinham acabado a sua missão de evangelizar, porque não tinha condições físicas mais. E você que está participando do programa nesta noite, você que está assistindo da sua cama, seja do hospital ou de casa, Deus está dizendo que o seu testemunho é porque através desse leito você vai mostrar toda a fé e toda a esperança que você tem em nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que se encontrarem contigo, que forem te visitar, você está sendo um evangelho vivo. Então creia que a sua missionariedade não para porque você se encontra acamado, mas pelo contrário, essas pessoas serão testemunhas do poder de Deus que vai emanar da força que vem do alto, que está agindo poderosamente neste período de doença sua, de cama. Você está sendo também um testemunho e missionário, mesmo na doença. Amém. E o Senhor ainda diz: seja um missionário aí na tua casa. Esse foi o território que eu te dei para conquistar. Seja um anunciador. Talvez você não tenha nem liberdade para falar de Jesus na sua casa sem ser recriminado, mas que a postura, a tua docilidade, teu amor dispensado aos teus entes queridos, seja a tua grande evangelização. Deus te colocou como embaixador dele na tua casa, na tua família, no teu ambiente de trabalho, diante dos teus vizinhos, no prédio onde você mora, na rua onde você mora. Fazer coisas extraordinárias de um modo ordinário, é o que o Senhor nos chama. Alguns Ele chama a ser missionários adigentes, a todos os povos, a outros países, a outras localidades. Mas a via ordinária da missão é o nosso dia a dia. Amém. Lá no hospital onde a gente trabalha, onde a gente vai visitar alguém, como o Vicente colocou, na escola que a gente frequenta, que a gente leciona, na universidade onde a gente está se formando. Ser sal da terra aí. Obrigado, Senhor, por esses territórios ordinários que Tu nos ofereces para que nós conquistemos para o Teu reino. Amém. Glórias, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Seja, Senhor. Por isso, Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo é o protagonista da evangelização. É o Espírito Santo quem dá a força, quem tira da acomodação,
quem nos tira do cansaço, da desilusão. Por isso, juntamente com meu irmão Vicente, nós queremos orar por você nessa noite, pedindo uma nova efusão do Espírito Santo. Jesus, sopra sobre os ossos secos, Senhor, para que eles revivam, Senhor. Dá de novo músculos, Senhor. Dá de novo carne, pele. Levanta um poderoso exército de evangelização, como tu falas em Ezequiel 37, Senhor. Poderoso exército para evangelizar o Brasil, para evangelizar a nossa vizinhança, a nossa rua, as nossas cidades, os nossos estados, o nosso imenso Brasil. Sopra sobre nós o teu Espírito, Jesus, fazendo com que nós possamos ressurgir, ressuscitar para uma vida nova. A tua palavra diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. Nós pedimos essa força do alto agora. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Sopra sobre nós e dá-nos essa força, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Xadaralabahari cantaralabahari aladaralari. Shiriri alandarari cantaralabahari aladarari cantaralabari. Shirihari aladaralabaralai aladarari shiriri. Derrama-te, ó Espírito, mais e mais de ti, Senhor, sobre nós. Nós estamos sedentos de ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, trabalha em nossos corações. Impulsiona-nos, Senhor, a desbravar novos campos. Vem, Espírito Santo. Renova-nos espiritualmente, Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo poder do Espírito, Senhor. Bendito seja pela unção que repousa sobre nós. Bendito seja porque o teu Espírito faz novas todas as coisas. Amém. Glórias a ti, glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. 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 Irmãos, como é maravilhoso podermos invocar o Espírito Santo na certeza de que ele sempre vem. O Espírito Santo, como eu disse, é o protagonista da evangelização. É o Espírito Santo quem nos desinstala. É o Espírito Santo que nos impulsiona para frente. Por isso, ao longo dessa semana, quando a tristeza vier, quando o desânimo vier, faça essa oração: vem, Espírito Santo, por favor, vem sobre mim, Espírito Santo. E como nos diz a beata Helena Guerra, é só dizer vem e ele vem. Glória a Deus, porque ele vem, não é, Vicente? Sim, justamente. E essa semana também deixar um desafio. Dia 11 de fevereiro agora é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então que você visite alguém que esteja doente e que seja testemunha apenas pela visita, né? De ser o Cristo para essa pessoa. No dia de Nossa Senhora de Lourdes, faça uma visita a uma pessoa que tenha necessidade. Talvez um idoso acamado, talvez uma pessoa que esteja com problemas de saúde. Então seja um evangelizador anunciando Jesus Cristo a esse necessitado. Às vezes até um telefonema, uma mensagem de WhatsApp já faz o seu efeito, não é? Então sejamos criativos nessa missionariedade, amém? Amém. E eu quero aproveitar, Vicente, e partilhar sobre um livro que nos acompanha desde os inícios da renovação carismática católica. A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, um homem que foi missionário por excelência, vivia na comodidade da sua casinha, da sua igrejinha, lá no estado da Pensilvânia, no interior do estado, e Deus simplesmente manda ele evangelizar viciados em drogas na grande Nova York. E obediente a Deus, esse homem então larga a comodidade da sua cidadezinha do interior e vai anunciar o Evangelho, uma obra que subsiste ainda hoje, Desafio Jovem, lá nos Estados Unidos, em Nova York.
apesar de David Wilkerson já ter falecido. Louvado seja Deus pela vida desse homem. É um relato maravilhoso e você pode adquiri-lo na nossa editora, no nosso RCC Shop. Acesse rccbrasil.org.br e visite o nosso RCC Shop. Para se formar melhor, para ser um missionário melhor, entre no nosso IEAD, rccbrasil.com.br. Lá nós oferecemos cursos à distância, como por exemplo, instrumentos eficazes para conhecer a Bíblia, do nosso irmão Rufino, professor de teologia na PUC de São Paulo. Então são cursos de excelência para você se formar melhor. Amém? Quando a coisa é boa, o tempo passa rapidinho. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Celebrando o Pentecoste. Queremos deixar aqui o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso a todo o Conselho Nacional da RCC Brasil e também à família Canção Nova. Obrigado, Vicente, pela tua participação. Obrigado, Miriam, Léo. Louvado seja Deus por estarmos juntos nessa missão no reino de Deus. Glória a Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima semana, amém, se Deus quiser. Boa noite. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Me basta, teu amor me sustenta.